Boa noite, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui hoje para a nossa aula 2 do seminário Nova Historiografia Alagoana, Avanços e Desafios do Sertão ao Litoral. Rapidinho, eu quero dar alguns avisos técnicos, fazer um pequeno merchan e aí a gente começa a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham visto aí nas redes sociais, nós estamos já com as inscrições abertas no SIGA da UFAL para o nosso seminário. Então, as inscrições são gratuitas. Eu vou deixar aqui o link das inscrições para que todos possam se inscrever, tá? Lembrando que pelo SIGA é necessário ter cadastro, tá bom? Então, normalmente o pessoal da UFAL já tem um pré-cadastro, mas é bom conferir lá para ver se está tudo certinho os dados, principalmente nome completo e e-mail, para poder depois a gente emitir o certificado de participação. Lembrando também que o certificado a gente vai disponibilizar para aqueles que acompanharem 70% das nossas atividades, entre as aulas abertas e as mesas que vão acontecer em janeiro, tá bom? Então, por favor, ajudem aí na divulgação, porque é um momento importante para a gente. Os debates, nós já começamos assim bem animados, né? E tenho certeza que vai ser muito rico aí a troca de ideias nas próximas semanas também. Aí eu quero pedir licença, aproveitar para divulgar com vocês o 17º Simpósio Nacional da Associação Brasileira de História das Religiões, a BHR, que esse ano está com a temática Éticas e Religiões em Tempos de Crise. O LIER, né, o nosso Laboratório Interdisciplinar de Estudo das Religiões, é membro da BHR, né, faz parte da rede de pesquisa, e estamos lá com um mini curso junto com o professor Wellington Medeiros, ele e eu, nós vamos ministrar na próxima semana um mini-curso Marxismo e História Social das Religiões, no dia 24 de novembro e no dia 25 de novembro, das 6 da tarde às 8 da noite. As inscrições para graduandos ouvintes são gratuitas, tá? E a participação dos minicursos também. Eles liberaram lá, os minicursos são gratuitos. Então, aqueles que tiverem interesse, eu coloquei aí o link no chat, então aproveitem. Há outros minicursos, outras temáticas, mas todas assim na área da história das religiões. Então, quem se interessar é muito bem-vindo, tá? Então, agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Eu vou passar a palavra para o nosso mediador da noite, Jobson Viana, professor Jobson, nosso colega também daqui na disciplina. Ele vai fazer a mediação hoje do debate. Então, uma excelente aula para nós. Olá, boa noite a todo mundo. Como a professora já falou, né, hoje é a segunda aula aberta do primeiro seminário Nova Historiografia Alagoana, Avanços e Desafios do Sertão ao Litoral. Pedimos a todos, já vou reforçar, que acompanhem as redes sociais, inscrevam-se no evento. E hoje a gente vai ter aqui como convidada a Vanessa Elisa da Silva Correia. Vanessa é mestra em História pelo PPGH da UFAL, na linha de pesquisa Relações de Poder, Conflitos e Movimentos Sociais. Possui especialização em Educação e Direitos Humanos e Diversidade, graduação em História e Licenciatura, também pela UFAL. Atualmente, ela é membro do LIER, Laboratório Interdisciplinar de Estudos das Religiões, e técnica em assuntos educacionais da Faculdade de Letras, curso de Letras Libras, licenciatura da UFAL. E a Vanessa hoje vai compartilhar o trabalho dela com a gente, certo? Que é a questão, a sua pesquisa, né? A sua dissertação. Vanessa é mestra e com o título da dissertação de Inimigos da Revelação, Conflitos, Criminalização e Desenvolvimento do Espiritismo em Alagoas, entre 1890 e 1920. Vanessa, muito obrigado pela presença. Agradecemos muito, assim, todo o nervosismo, né? E também lembrando que esse evento, ele ocorre em relação à disciplina de atividade, de eventos e extensão, que é orientada pela professora Irineia Franco. Então, agora eu passo a palavra para a Vanessa. Por favor, muito obrigado, fique à vontade. Obrigada, Jobson. Então, boa noite a todos e todas. Queria agradecer o convite, né, para participar aqui do evento, compartilhar um pouquinho da minha pesquisa com vocês.
Queria agradecer a presença de todo mundo. A ideia é que, de alguma forma, eu possa contribuir, ainda que o objeto de pesquisa de vocês futuramente, né, porque é uma turma bem do comecinho do curso, mas ainda que o objeto seja diferente, eu espero que alguma dessas experiências, né, que eu vou compartilhar aqui seja útil, nem que seja para descartar, para descobrir o que foi que eu fiz de errado e depois não fazer a mesma coisa que eu fiz, mas que seja útil de alguma forma para vocês. Enfim, como o Jobson falou, meu nome é Vanessa, não sou professora, apesar de ter a licenciatura em História. Aí eu trabalho como técnica em assuntos educacionais, né, do curso de Libras. Concluí o mestrado agora em setembro de 2021. E aí eu tentei falar sobre esses conflitos, né, essas oposições que o espiritismo enfrentou no estabelecimento da doutrina espírita aqui em Alagoas, no final do 19, começo do 20, que foi um texto que foi disponibilizado, né, pela professora Irineia para vocês. Fui orientando da professora Irineia desde a graduação, desde que ela entrou na UFAL, que ela me aguenta. E aí, né, pode botar o segundo slide, por favor. Eu fiz a graduação em História, meu TCC já foi sobre Espiritismo, né, só que focando no Centro Espírita Melo Maia, que ele era considerado como o primeiro centro daqui de Alagoas, o pioneiro. Ao longo da pesquisa, a gente acabou descobrindo que não era o primeiro centro, ele é considerado assim, mas ele é o segundo. O primeiro centro ele foi apagado da história, não existe nenhum relato na federação local que esse centro tenha existido. A gente só consegue localizar ele porque o fundador desse centro, ele tinha uma correspondência com a Federação Espírita Brasileira no Rio de Janeiro, então a documentação utilizada para entender como é que tinha o funcionamento desse centro foi o Jornal Reformador do Rio de Janeiro, que é o jornal oficial da FEB, da Federação Espírita. Queria pontuar que eu sou membro do LIE, né, que a Irina acabou de falar, do Laboratório Interdisciplinar de Estudo das Religiões. E aí é uma coisa que eu queria dizer para vocês, assim, que o LIE, assim como outros grupos de estudo, de pesquisa, ele é um espaço onde a gente acaba tendo a oportunidade de compartilhar a escrita, receber feedback, e isso foi um fator muito importante no desenvolvimento dessa pesquisa, porque quase todos os capítulos que, à medida que eu fui escrevendo, eu fui jogando na roda, né, como a Nea fala, a gente foi jogando na roda e os colegas, enfim, davam opiniões, diziam o que era que estava bom, o que era que estava ruim, o que era que podia melhorar. E se vocês puderem, ao longo da graduação, participar desses grupos, e, enfim, isso vai amadurecer bastante a ideia do que vocês se propuserem a fazer. E eu acho que isso foi uma coisa muito importante. Estou no LIE desde a época da graduação, mas, assim, durante o mestrado isso foi uma coisa muito mais intensa, e talvez o trabalho não tivesse caminhado tão bem e tido tantos resultados legais se não fosse essa participação de tantos colegas que estavam ali dialogando comigo. Sobre o mestrado, né, eu comecei em 2019, né, terminei em 2021, porque a gente teve esse brinde de 6 meses por causa da pandemia, um brinde pandêmico, e aí a gente veio acompanhando que em todos porque como eu sou servidora, a gente acaba vendo isso em algumas reuniões, os programas de pós-graduação, assim como, enfim, as graduações, talvez esse tempo a mais não tenha sido suficiente, né? A gente tem tido prejuízo nas pesquisas de campo, nas pesquisas documentais, no desenvolvimento de escrita e tudo mais. Acho que teve um prejuízo nas pesquisas em todos os formatos possíveis. E aí, o que a gente tem percebido de 2020 para cá? Essa adaptação, né? Foi preciso adaptar na medida do possível e com todas essas limitações que foram dadas por causa da pandemia. E aí, por isso também que eu queria trabalhar esse tema, né, das pesquisas de fontes digitais. A ideia surgiu disso aí, porque, enfim, minha pesquisa começou com pesquisa documental indo nos arquivos e isso foi impedido no meio do caminho. No meu caso, eu me aproximei do espiritismo como adepta em 2010, mas foi mais ou menos em 2010. Isso me fez querer escrever sobre o espiritismo. Aí, à medida que eu fui desenvolvendo a pesquisa, eu fui, para usar um termo, foi um desencantamento que eu fui tendo enquanto adepta. Acabei me afastando, não sou mais kardecista, mas
o espiritismo como objeto de pesquisa foi uma constante, né, desde essa época, o desenvolvimento do TCC até agora. E aí, o primeiro passo que eu desenvolvi desde lá, e aí de uma forma mais intensiva agora, é ver o que já tinha sido escrito, né? O que me levou a essa lacuna, que é basicamente tudo, porque eu só consegui achar um trabalho falando sobre espiritismo em Alagoas, que é de um recorte muito recente, que nem é um trabalho de história, é de ciências sociais, o recorte dele, eu acho, se não me engano, é dos anos 2000. Tirando isso, não tinha nenhum trabalho que retomasse essa história do espiritismo, a origem do espiritismo aqui, como foi que ele se desenvolveu. Então, eu me baseei muito no que eu li das experiências em outros estados, e isso me levou a alguns caminhos muito errados, inclusive. Daqui a pouco eu falo sobre isso. E aí eu fui observando essas distinções e essas semelhanças, né? Uma parte da documentação utilizada no TCC também foi utilizada na dissertação, né? Que é um livro de atas do Centro Espírita Melo Maia, que é esse que é considerado como o primeiro, mas que é o segundo. Nele tinha o nome desses frequentadores, tanto desse centro quanto de outros. Isso ajudou bastante na localização, né, desses principais nomes, dessas lideranças. E também me fez entender sobre essa rede dos jornais, né, que tem uma relação nacional e internacional, existia uma circulação desses jornais, e o uso da imprensa no espiritismo é uma coisa muito forte. Pode passar, né, por favor. Aí eu queria compartilhar com vocês o que foi que deu errado nessa pesquisa, né? Vamos começar logo com o que foi bagunçado. A ideia era trabalhar com fontes do Tribunal de Justiça. Eu cheguei com esse projeto, a Irineia, quero trabalhar aqui. O pessoal foi criminalizado, nos outros estados o pessoal foi preso, e aí o que foi que aconteceu aqui? Jurando que tinha um monte de espírita preso, assim, a gente teve toda uma expectativa, jurando que ia conseguir achar. Quando a gente chegou, a Irineia tinha um projeto, né, que era para fazer pesquisa lá no Tribunal de Justiça, então eu já cheguei, ela já tinha alunos da disciplina dela lá, trabalhando, ela já tinha feito um levantamento com o professor Felipe, então é uma coisa bem mais antiga, né? E aí, assim, quando eu cheguei lá no Tribunal de Justiça, o Alexandre, que é o rapaz que ajudava a gente lá a pegar as caixas, a localizar as coisas, eu perguntei para ele, porque assim, eram corredores do chão ao teto de caixas. Aí tinha uma escada, aí no primeiro andar, do chão ao teto de caixas. Eu disse, minha gente, pelo amor de Deus, como é que eu vou dar conta disso, né? E eu perguntei, Alexandre, quantas caixas tem aqui e tal? Aí ele disse, tem mais ou menos umas 20 mil. Eu disse, meu Deus, 20 mil caixas, né? Ok. Enfim. E aí 20 mil caixas, vários corredores, uma infinidade, e aí não tinha como filtrar pelo crime, por exemplo, sei lá, o cara foi preso por causa de tal artigo do Código Penal, não existe esse tipo de filtro. Filtra pelo nome do requerente, tem uma organização que é a facilidade enfim, do trabalho do tribunal, né? Mas não facilita muito a pesquisa da gente de jeito nenhum. E assim, eu não tinha o nome das pessoas que eu achava que tinham sido presas. Não tinha. Eu queria descobrir se tinha existido esse tipo de prisão e esses processos e tudo mais, né? Então não tinha que ser uma coisa de tirar caixa por caixa e olhar, até porque não tinha tipo isso de prisão. A gente pega uma caixa, tem processo da criança que foi abandonada, de um inventário e de um cara que foi preso. Tem tudo, assim, tudo misturado. Porque é por ordem alfabética. E com o critério do nome do requerente, né? Então, aí leva esse segundo problema. Existe um tempo, né? Quando a gente entra na graduação, na pós-graduação, existe um tempo. Tem um prazo para qualificar, no meu caso era, né? Tem um prazo para qualificar e defender. Então, seria incompatível eu chegar e tentar fazer um mapeamento de uma documentação tão extensa. E ainda tem um detalhe. A Irineia fez um evento sobre os arquivos, e a Suliane, que é a pessoa responsável pelo arquivo do Tribunal de Justiça, foi uma das convidadas, né? E aí, quando a Irene perguntou a ela sobre essa questão da quantidade de caixas, a Suliane ainda disse que não era só ali, tinha um outro lugar, um galpão, que tinha mais ou menos aquela mesma quantidade, e tinha um outro lugar que também tinha mais ou menos a mesma quantidade, fora dos interiores. Então, assim,
é impossível. Esses são vários anos e vários braços para poder dar conta de toda essa documentação. Espero que um dia isso seja digitalizado e disponibilizado de uma forma que possa ser pesquisado, mas assim, é uma infinidade assim, de documentos. E aí tem esse problema do prazo, né? Então, é incompatível com... E eu não sabia disso quando eu entrei, né? Quando eu entrei no mestrado, que eu estava lá com o projeto todo bonitinho, eu não fazia ideia disso. Mas aí a gente tem que ler, tem que pesquisar, tem que escrever, comer, viver. Tem uma vida para além daquela demanda do mestrado, né? Tudo demanda tempo. E aí foi um desespero, eu chegava nas orientações com a Irineia, eu chegava lá arrancando os cabelos, ela era que me acalmava, sabe? Eu chegava lá sem saber o que era que eu ia fazer, tipo, e agora? Isso ainda era quando tinha atividade presencial, né? E aí, é isso, não bastava todos esses percalços da pesquisa, que foram coisas que foram acontecendo, aí teve só esse problema dessa pandemia mundial, né? Fora todo o caos, todas essas perdas, enfim, que a gente sabe que vem acontecendo, né? Teve esse impacto para a pesquisa, diretamente para a pesquisa que eu estava fazendo, que foi o fechamento desses arquivos. Então, mesmo que tivesse como fazer essa pesquisa ou localizar essas caixas, eu não ia conseguir, porque o arquivo não estava recebendo pessoas, o arquivo público também fechou. E aí, a partir disso, a gente teve que pensar quais eram essas soluções alternativas, né? Pode passar, né, por favor. E aí, é isso. Por isso que eu quis começar a falar aqui, porque todas as alternativas que a gente conseguiu foram para mexer com essas fontes digitais, né? Elas foram o diferencial para essa continuidade da pesquisa, para que não parasse, para que, enfim, conseguisse entregar essa dissertação. Se mostraram uma saída, inclusive, muito interessante, porque tem uma riqueza de material ali disponível, que talvez, se fosse de outra forma, não tivesse explorado tanto essa documentação, né? No primeiro capítulo, eu acabei usando bastante a legislação para entender como era que estavam essas questões, tanto da perseguição das práticas quanto da proteção. O contexto era de abertura religiosa, né? Tinha o recém-acabado aquele vínculo entre Estado e Igreja, né? Que legalmente reduzia os privilégios, abria o campo religioso para outras possibilidades, para outras religiões, que não agradou nem um pouquinho a Igreja Católica e teve toda uma disputa por esse campo religioso, por esse mercado, né, que estava se abrindo. E aí, basicamente, eu trabalhei com o Código Penal de 1890, que é esse que criminaliza as práticas mágicas, a Constituição do Império, que retoma isso do vínculo entre Estado e Igreja, a Constituição da República, que foi... que trazia toda essa proteção, a proteção aos cultos, né, essa liberdade de culto, que chocava com o Código Penal, já que o Código Penal proibia diversas práticas. Agora tem um detalhe, né? O Código Penal, ele acabava dizendo que, enfim, proibia essas práticas que interviam na saúde pública. Então, homeopatia, magnetismo. Então, as práticas que tinham essa proposta curativa, não convencional, isso que era proibido, né? E o espiritismo, ele aparece lá. O termo espiritismo aparece no Código Penal como proibido também, né? Também usei os regulamentos da inspetoria, o local eu consegui achar no APA antes de fechar, mas o regulamento nacional eu acabei achando nos sites, e aí por isso que eu coloquei site das câmaras legislativas, do Senado Federal, do Planalto, são uma fonte incrível, porque assim, é possível localizar esses textos na íntegra, com todas as alterações posteriores, com tudo que foi modificado, então tá tudo lá. Eu tive muito medo de colocar esse tópico, porque eu achei que ia ser uma coisa cansativa, que, enfim, ia ser muito chato, mas ele acabou sendo a base da análise das notícias de jornais que eu acabei usando depois, nos capítulos posteriores, então acabou... não sei se ficou chato, mas foi útil, independente disso, foi a base, enfim, foi uma coisa que foi realmente muito útil na análise. Também tem uma coisa possível nisso aí, nessa documentação, que eu acabei não fazendo, porque do pessoal que eu localizei, que era envolvido com política, só o Melo Maia, que é até o nome desse centro, né, que eu falei, ele era senador estadual, só que eu não consegui localizar nada que tenha sido escrito, proposto por ele, eu não consegui localizar esse tipo de documentação. Mas tem até um livro aqui de um rapaz que eu não vou lembrar o nome dele, mas ele fez um levantamento, por exemplo, Bezerra de Menezes, que é um grande nome do espiritismo nacional,
ele foi presidente da Federação Espírita que atuava no Rio de Janeiro, mas ele também foi político. Então, a obra desse rapaz, ele pegou assim, o que é que o Bezerra de Menezes escrevia enquanto espírita, enquanto político, e aí ele pegava nos jornais as opiniões dele sobre determinados temas, e aí ele saiu contrapondo essas opiniões, e foi uma coisa interessantíssima que ele fez, que era uma coisa que eu tinha vontade de fazer, mas eu não consegui localizar essa documentação, né? Não tem muito rastro do Melo Maia enquanto político. Pode passar, né, por favor. E aí, quais foram as questões a partir desse levantamento da legislação, né, do período? A partir dessa lógica de criminalização, né, e da proteção, aí surgiram as perguntas, né? Isso que era criminalizado, homeopatia, magnetismo, espiritismo, isso acontecia aqui em Alagoas? Aí a primeira coisa era essa, tinha que descobrir se aqui tinha, né? Então, existia. E aí, a forma de tentar entender como era a atuação foi buscar nesses jornais algumas práticas que ficavam mais à mostra, porque algumas práticas eram mais escondidas, assim, vamos dizer. O José Egídio, que foi o fundador desse primeiro centro, do Centro Espírita das Alagoas, ele era jornalista, ele chegou aí para o jornal e anunciar que tinha curado epilepsia, dor de dente e várias outras doenças com magnetismo, e ele dizendo que ele estudava espiritismo, ele foi o fundador desse centro. Isso foi em 1890, que era nesse período de mudança, e é o período que foi colocado na rua o Código Penal, né? Mas ele chegou a dizer que ele fazia curas, indicou qual era a rua, qual era o lugar, o nome da pessoa, da família, né, da pessoa que ele tinha curado, e se colocando à disposição para curar outras pessoas. Se você tem um problema de saúde, só é me procurar e eu vou curar, através de magnetismo. Basicamente foi isso que ele fez, em jornal. E aí teve o caso do Vasco Marinho, que ele era magnetizador, né, atuava em Murici com a sonâmbula. Basicamente era isso, ele hipnotizava, né, essa que era uma ex-escravizada, essa moça, que era desse engenho, e eles chamavam isso de sonambulismo. Ela ficava em transe, e nesse transe ela diagnosticava e curava as pessoas, fazia proposta de medicamentos, dizia, receitava. E assim, é curioso como em nenhum jornal daqui de Alagoas isso apareceu. Essa coisa das aparências, porque o Vasco Marinho, ele era um dono de engenho, ele era um cara rico, ele era de família católica. Aqui em Alagoas não aparece nada disso, eu só consegui localizar o Vasco porque ele levou essa ex-escravizada, essa sonâmbula, para o Rio de Janeiro para mostrar. Ele fez uma demonstração lá, e aí o pessoal da federação ficou encantado, dizendo que aquilo ali era um fenômeno válido, sim, e que era uma pena que ele só tinha como teatro essa cidadezinha do interior, daqui de Alagoas, né? Consegui localizar o Vasco desse jeito. O que me leva a outra coisa que eu queria dizer aqui. Foi o que aconteceu. Eu escrevi, porque como não tinha documentação aqui em Alagoas falando sobre o Vasco, as coisas que eu achei eram uma coisa de... Ele é dono de tal engenho, ele é de família tal, enfim, ele é de uma família rica daqui. Não tinha nenhum outro tipo de documentação para que eu pudesse falar dele ou saber quem era essa sonâmbula que estava acompanhando ele. Lá só aparecia o termo de posse mesmo, sua sonâmbula, e aí eu ficava pensando, mas quem é essa mulher, esposa dele? Por que tem esse termo de posse aí, né? E aí acabou que era ex-escravizada. Como foi que eu cheguei nessa informação? O bisneto dele leu, eu apresentei esse trabalho falando sobre o movimento espírita na AMPU do Rio Grande do Sul, e aí o meu texto, o texto que eu apresentei, foi publicado nos Anais do Evento, e aí o bisneto dele, procurando o nome dele no Google, foi jogado para o artigo que eu tinha escrito e que tinha sido publicado lá. E ele veio me procurar, disse, beleza, no artigo tem dizendo que não tem documentação dele, não tem informação sobre ele, mas eu tenho. E aí eu usei essa memória familiar, porque a gente se comunicou, ele ligava para mim. Isso foi agora no meio da pandemia, não tive como encontrar e fazer uma entrevista pessoalmente com ele, porque ele já é idoso, ele tem 82 anos, eu acho. Mas a gente conversou muito e ele me explicou assim, ninguém da família sabia que ele era espírita. O pessoal achava que ele era católico. E aí tem toda essa plasticidade do catolicismo desse período, porque assim, ele estava ali hipnotizando uma pessoa,
uma ex-escravizada. A mulher entrava em transe e ela diagnosticava, então assim, e todo mundo achava que isso era parte do catolicismo, enfim, eu acho maravilhosa essa história. Enfim, e aí eu só consegui mais informações por causa desse artigo que foi publicado e desse bisneto dele que chegou e veio conversar comigo, o que é uma coisa importante. Participem de eventos. Agora a gente está tendo muito evento online, é uma coisa que vai ser muito rica para vocês. Teve muita coisa que foi mudada, inclusive, nessa minha pesquisa, porque quando eu ia para os eventos, o pessoal chegava e jogava questões que eu nunca tinha pensado. Fazia críticas também, tipo, isso aqui você está andando no caminho errado, essa análise aqui não está legal. Então, eu mudei muita coisa dessa pesquisa por causa de olhares de fora, mesmo de pessoas que tinham lido outras coisas e que, enfim, participem, se vocês puderem, participem. E aí teve outro caso também, que foi o Agenor Vidal. Ele era militar da Marinha, militar de alta patente. Ele fez uma sessão de cura, isso também apareceu nos jornais, ele fez uma sessão de cura para curar uma senhora da alta sociedade daqui, teve mesa mediúnica, no prédio que ele morava era um prédio da Marinha. O espírito lá da sessão disse a ele que tinha perdido um filho e que o filho era uma criança e o filho tinha sido enterrado nessa casa que eles estavam. Eu acho essa história também fantástica. Essa caixa estava enterrada na casa onde eles estavam lá. E aí o que eles fizeram? Foram buscar onde era que estava enterrada essa caixa, cavaram o chão do negócio, acharam a caixa cheia de ossos. E aí toda a confusão que teve nos jornais a partir disso foi assim: é osso de criança, não é osso de criança? O espírito que apareceu lá, como é que vocês estavam fazendo a sessão de cura e o espírito chega e fica mandando vocês cavarem casa, e enfim. Isso no prédio público, viu? Foi nesse prédio do Jaraguá. Enfim, por que eu estou trazendo todos esses casos, assim, que são casos que eu gosto muito, mas que era para dizer assim, tinha prática mágica aqui em Alagoas, tinha processo de cura não convencional, e todo mundo que estava fazendo isso era um pessoal que tinha um poder aquisitivo muito bom e que eles podiam aparecer no jornal dizendo que fizeram isso, não ia dar em nada. Então, no final das contas, qual foi essa influência, né, que essa legislação teve? Ela foi publicada nos jornais, todo mundo que estava ali denunciando, dizendo que o que era que estava acontecendo de errado entre aspas, né? Dizia, o Código Penal proíbe isso aí. Então, todo mundo sabia que existia esse Código Penal e que esse tipo de prática ela era condenável, né? Aos olhos dessa legislação. Mas, possivelmente, não existiu uma repressão institucional a esses espíritas. Pelo menos até o que a gente conseguiu localizar até agora, isso não ocorreu, né? E aí, se teve prisão, porque teve, no jornal aparece algumas prisões, né? Quem eram essas pessoas que estavam sendo presas? Eram os chamados curandeiros, eram os chamados feiticeiros, são prisões que possivelmente não geraram processos. Até ontem, eu estava vendo uma live da Lília, né? Que é minha amiga de Lié também está aqui. Ela falou um pouco sobre isso ontem, né? Que ela trabalha com religiões de matriz africana nesse pós-abolição, que possivelmente não geraram processos, essas prisões, elas aconteciam, mas tinham um marcador racial, um marcador social muito forte. Inclusive, teve uma notícia de jornal, falando desse negócio de marcador racial e social, teve uma notícia de jornal sobre uma dessas práticas, né, que eu acho maravilhosa, porque ela tinha um médium aqui, que ele recebia um espírito de um médico. E aí, esse espírito prescrevia tratamentos, e enfim. E aí, a crítica feita no jornal era assim, como é que esse espírito aí é o espírito de um médico, e ele fala moléstia de peito? Então, assim, ninguém estava dizendo que aquilo ali não existia. A questão era, por que o espírito de um médico não fala termos médicos? Para vocês verem que tem hierarquização até das entidades, né, nos negócios. E aí, a outra questão, se não foram presos, né, por que não foram presos? E aí, para responder isso, eu fui atrás desses nomes, profissões, relações, desses sujeitos, né, quem eram esses sujeitos? Eu encontrei vários militares, né, como esse que eu falei, juízes, advogados, médicos, servidores públicos, pessoal que trabalhava no governo do estado, nas prefeituras, na própria inspetoria de higiene, políticos, gente que tinha esse capital social, né, e que estava, de certa forma, blindado
para conseguir fazer todas essas práticas, a ponto de algumas delas serem expostas nos jornais e eles sabendo que não ia acontecer nada com eles, sabe? Pode passar, né, por favor. Isso aqui talvez seja a coisa mais útil que eu vou falar hoje, mas basicamente assim. Eu queria mostrar como foi organizada a pesquisa desses jornais e dizer assim que essa organização foi uma coisa que me salvou em vários momentos do desenvolvimento da pesquisa, porque no final foram 414 notícias de jornais entre os anos de 1868 e 1938, porque o meu recorte ele é menor, mas aí, assim, as coisas não acontecem só dentro do recorte que a gente está estudando, né? São processos. Então, tem coisa que acontece antes e tem coisa que tudo aquilo ali vai se desdobrando. Então, o meu recorte era esse, eu acabei pegando um recorte maior para poder ver o que era que estava acontecendo nesses jornais. E aí eu queria falar sobre essa importância da catalogação e de como fazer isso para que seja uma coisa mais fluida para quando for escrever. Então, o que você precisa colocar nas referências, né? Lá, odeio a BNT, minha gente, sem noção. Mas lá na nota de rodapé, o que você precisa colocar? Nome do jornal, local, data, título. A Iriné me ajudou nisso, porque eu mandei uma tabela para ela no começo, eu disse, eu vou botar nisso aqui. Aí a Iriné, tipo, ampliou a tabela e mostrou, você vai precisar de mais coisa, enfim. Ela me ajudou na construção disso aí, né? E aí, sim, o que você precisa colocar na referência? Nome do jornal, o nome mesmo, né? Local, data, título, link, o dia do acesso. Todo mundo esquece dessa história do dia do acesso, mas tem que colocar lá nas referências. Ninguém anota isso do dia do acesso. Isso é uma coisa importante, porque tem que estar lá. Irineia faz tudo, verdade. E aí, enfim, e a notícia, né? O que é que aquilo ali que você está pesquisando e que foi interessante a ponto de você colocar como uma fonte. E aí, alguns eu colocava o resumo, alguns eu colocava a notícia inteira, quando eu achava que era uma coisa muito importante que eu ia usar depois. Mas, assim, se vocês forem trabalhar com fonte de jornal, façam isso, porque isso ajuda demais. Demais, assim, reduz o tempo de você rever onde era, porque eu perdi várias notícias de jornal, sabia que eu tinha lido aquilo, gente, onde foi isso, que eu não sabia mais onde era. E eu tive que refazer muita coisa no começo, porque eu não tinha essa organização, essa catalogação aí. Não cometam esse erro, porque é uma perda de tempo absurda. Então, quanto mais vocês se organizarem, melhor. Isso é uma coisa que vale muito. O tempo de vocês vale muito. E outra que a gente confia na memória, né? Assim, eu confiei muito na minha memória, porque eu tenho uma memória boa, mas parece que eu só tenho uma memória boa para coisas aleatórias, para as coisas que precisa, ela desaparece. Eu confiei muito nela, cometi esse erro de confiar na memória, de achar que ia funcionar e que eu ia lembrar de todas as coisas que eu tinha visto, e isso não funcionou. Pelo menos não nesse primeiro momento, né? Então, dá um trabalho a mais nesse momento, nessa hora que você está pesquisando, você tem que parar para ficar preenchendo, mas é uma coisa que salva você meses depois, anos depois. E aí, enfim, é isso. Eu acho que isso aí é uma coisa muito útil, por isso que eu queria trazer para vocês. Porque na época da minha graduação eu não tinha noção. Meu Deus do céu, isso teria facilitado muito, assim, se eu tivesse visto esse tipo de organização. E aí é uma coisa que eu acabei só adotando ao longo do mestrado. Pode passar, né, por favor. E aí, assim, qual foi o site que eu mais usei, né? O da Hemeroteca Digital, da Biblioteca Nacional, foi o que eu mais usei. Até agora é o mais completo, pelo menos nesse recorte que eu adotei para pesquisa, né? Eu sei que para recortes mais recentes ele é um pouquinho mais complicado, ele tem muito menos documentação, tanto que a Aline, que é uma amiga da minha turma, ela trabalha com o recorte dela, acho que é de 1980 a 1990, salvo engano. Ela estava procurando documentação em jornais e tudo mais, e ela não conseguiu localizar. Eu sei que os recortes mais recentes são mais difíceis, mas para esse período aí é riquíssimo. A facilidade, né? A busca por termo, por ano, por jornal. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz a prosopografia desses adeptos, que é pegar esse pequeno grupo e buscar todas as informações possíveis de todas essas pessoas que estavam envolvidas, né? Nome por nome, buscar quem eram essas pessoas. Então, para essa prosopografia, essa busca por termo, porque eu podia jogar o nome lá do cara, da liderança, presidente do centro. Eu ia lá, jogava o nome dele, aparecia tudo que ele fazia.
todos os lugares onde ele já tinha escrito alguma coisa, opinado em algum jornal, tudo aquilo aparecia e foi uma facilidade, né? Imagine se eu tivesse que procurar isso no jornal impresso, sei lá, vou lá no Instituto Histórico, olho jornal por jornal para poder localizar isso, seria uma eternidade, né? Então, o arquivo da biblioteca, né, nacional, ele acaba facilitando muito. Tem uma limitação. Tem várias limitações, óbvio, né? Mas, assim, uma que me afetou muito foi porque perto do final da pesquisa, lá no final, nos anexos, acho que é anexo 1 da dissertação, tem uma tabela com o nome e o que essas pessoas eram, né? Enfim, profissão e algumas informações. O Danilo, o professor Danilo, na qualificação ele tinha dito, coloca uma tabela lá no final com tudo isso, porque pode ser que sirva para outras pessoas e tal. Eu disse, não, beleza, eu vou fazer isso. E aí, alguns nomes eu fui deixando para pegar depois. Fui escrevendo, fui terminando e tal. O site saiu do ar, minha gente. Um hacker tentou invadir, dizem, né? O hacker tentou invadir, aí eles tiraram do ar o negócio. Eu disse, minha nossa senhora, como é que eu vou conseguir terminar esse negócio? Com o site fora do ar, eu passava o dia do F5. Então, assim, depende da boa vontade, não só do pessoal de lá de manutenção. A Irene está dizendo que até hoje não voltou tudo. Foi um inferno isso. Foi um inferno, assim, eu entrei em desespero. Enfim, voltou uma parte, né? Tá dizendo que não voltou tudo, mas voltou uma parte e deu para concluir a pesquisa. Mas, enfim, depende da internet, depende de conexão, depende da boa vontade do site de manter no ar e depende da boa vontade do hacker de não tentar invadir o negócio e esculhambar com a pesquisa da gente que está no meio do caminho. Né? A vantagem é que é um retrato daquele período, né? Então, ainda que na sua pesquisa, quando apareça lá as notícias, não seja exatamente sobre o seu objeto, por exemplo, quando eu colocava o nome do cara lá, não aparecia só as referências dele enquanto espírita, aparecia as referências dele de tudo que ele já tinha feito. Não, enfim, isso é uma coisa interessante porque aí tem toda a contextualização, né? Aquele sujeito dentro de toda essa rede, toda essa teia de relações em que ele está inserido. E outra coisa que não dá para pegar a notícia e trabalhar ela descontextualizada, né? Sem problematizar. Teve uma disciplina que eu paguei com a Irineia, que era sobre imprensa e que acabou trazendo esse olhar, porque realmente eu nunca tinha pensado nisso, mas assim, quando a gente pega uma fonte de imprensa, não dá para só pegar aquilo ali e usar aquela notícia como se tivesse acontecido e aquilo ali fosse a única narrativa possível, né? Porque aquela narrativa que está no jornal, ela tem uma intencionalidade. Então, essa fonte foi construída por alguém que queria alguma coisa, que tinha uma intenção. Aquele jornal que foi publicado, ele era defensor da República, ele era defensor da monarquia, ele era espírita, ele era católico, então tipo, existem várias intencionalidades por trás dessas notícias e a gente tem que ser o mais crítico possível para poder entender toda essa contextualização, né? Elas foram escritas num tempo, num lugar, a gente tem que compreender isso tudo, não dá como se fosse uma coisa certa e usar aquilo ali como se fosse uma fonte que não dá para criticar, né? E aí é um material muito rico que tem, enfim, lá na hemeroteca, eu consegui localizar esses conflitos, disputas, opiniões e tudo mais. Teve uma matéria que eu achei lá que eu não coloquei na dissertação, eu acho que eu ainda não falei nela. Eu já apresentei essa pesquisa em alguns lugares, mas eu acho que isso aí eu nunca falei. Eu consegui localizar um espírita dando opinião sobre moda, e era um homem, que ele estava falando sobre uma calça feminina, que ele estava defendendo que as mulheres tinham sim, que usar essa calça, que era uma moda em Paris, e aí tinha chegado no Rio de Janeiro e estava sendo muito criticada. E aí, assim, eu estava achando massa, porque ele estava defendendo, parecia que ele estava defendendo a liberdade dessas mulheres de usar o que quiserem, né? E aí, no final, ele faz, assim, o comentário dele, a justificativa de que as mulheres tinham, sim, que usar e tal, é porque mostrava as pernas, minha gente. É por isso que ele queria que elas usassem essa calça. E aí, enfim. Eu não tinha como usar isso, eu não consegui encaixar isso na dissertação, mas é uma história que eu acho maravilhosa. Talvez um dia eu ainda use isso para alguma coisa. Pode passar, né, por favor. E aí, falando sobre as mulheres, né? O terceiro capítulo da dissertação, ele é o que eu mais gosto, particularmente. Ele não estava previsto, mas eu comecei a ter aula com Elias, com o professor Elias.
ele começou a debater interseccionalidade, foi uma coisa que me pegou muito. Isso acabou virando um tópico na dissertação, e aí na qualificação a banca sugeriu que eu cheguei na qualificação dizendo assim, botei um tópico lá, falei alguma coisa, pontuei que tinha as fontes, e eu disse assim, esse debate aqui, as próximas pesquisas podem dar conta. Aí o professor Danilo, que era da minha volta, disse, por que as próximas? E por que você não vai dar conta disso aqui? Aí eu, então, fui atrás de outras leituras, enfim, para conseguir analisar isso aí, porque é a história das mulheres e são outras questões, outra perspectiva, né, diferente do que eu estava fazendo. E aí, para poder conseguir problematizar de uma forma mais coerente, eu acabei indo atrás, e aí virou esse capítulo, que assim, é um dos que eu mais gosto. Por quê? Porque essas mulheres, elas não estavam inicialmente em nenhuma diretoria, em nenhum cargo de liderança, não estavam nas redações de jornais, elas não estavam em nada que elas aparecessem. Só que elas eram médiums muito reconhecidas, então elas estavam nos centros, elas assinavam, então eram mulheres letradas, elas estavam nesses centros, estavam fazendo parte ali, recebia ajuda de custo, recebia presente e tudo mais, então o trabalho delas era reconhecido. E aí existia uma crença nesse período de que as mulheres teriam uma facilidade em comunicação com o espiritual e tudo mais. Essa facilidade por quê? Por causa da natureza lunar das mulheres, boto várias aspas aí. Isso se vincula muito a esse discurso da época que vinculava a mulher, é um discurso médico da época que vinculava a mulher a uma fragilidade, a uma facilidade para histeria, principalmente se ela fugisse daquele padrão de comportamento, né? Inclusive, vários motivos aleatórios eram justificados para que aquela mulher fosse considerada como histérica. E aí essa fragilidade da mulher, essa condição, essa natureza lunar, era um dos argumentos para acreditar que as mulheres eram médiums melhores com mais facilidade, né? Então elas eram muito reconhecidas no centro. E aí até 1920, o que acontecia é que o discurso era sempre sobre elas. Então eram homens falando sobre mulheres, aí tinha lá uma palestra sobre a mulher e a religião, a educação da mulher, é sempre um homem que estava falando. Elas eram o objeto, né, o tema, mas elas não tinham voz nenhuma. E aí, o papel que elas exerciam ali, naquele contexto, né, que era esse novo formato familiar, essa coisa que era trazido desse modelo europeu, uma coisa que era trazido pela questão da urbanização mesmo, desse novo molde de família, era a mulher, esposa, mãe, dona de casa, mantenedora desse status familiar, responsável pela organização da casa, e como quem fugia disso tinha toda essa questão de disciplinarização dos corpos das mulheres que fugiam disso, porque as mulheres que eu estava analisando ali principalmente eram as espíritas, mulheres de classe média, brancas e tal, que elas estão realmente dentro desse contexto, né, do padrão de mulher, mãe, esposa, dona de casa. Tudo que fugia disso aí era vítima de violência, dessa disciplinarização, né, que tentava fazer com que a mulher fosse esse padrão. Então, em 1920, elas começam a aparecer como protagonistas mesmo, mas também muito vinculada a esse papel que elas estavam fazendo, porque elas eram responsáveis pela educação dos filhos dentro de casa e de manter essas crianças dentro desse universo, para que elas crescessem e tivessem aquela reprodução dessa lógica. E aí, quando chega no centro, o que elas fazem? Elas vão para educação, evangelização, comissão de caridade. Então, são funções que elas começam a liderar dentro dos centros e que são muito vinculadas a esse papel que é atribuído à mulher por causa desse novo formato de família, enfim, que é construído nesse período. E pode passar, Naya, por favor. E aí, o último capítulo eu acabei falando sobre os conflitos, porque se não era a polícia, não era uma perseguição institucional, não era uma coisa judicializada, por que os centros ficavam fechando? Porque os centros abriam e fechavam o tempo inteiro. A federação, o Melo Maia, as maiores instituições, elas tinham uma oscilação de funcionamento, né? Eles falavam sobre os inimigos da revelação, pessoas que se levantavam contra a organização espírita aqui em Alagoas, e aí eu fui tentar entender quem eram
esses inimigos, né? Para isso, teve algumas fontes que foram cedidas pelo César, lá vou eu falar no Lié de novo, César, que é amigo do Lié, que cedeu gentilmente as fontes, ele está trabalhando, pesquisando o protestantismo, e aí tinha vários jornais protestantes que estavam falando sobre conflitos com espíritas, e aí os jornais eram do Rio de Janeiro, mas estavam falando sobre o espiritismo aqui em Alagoas, um pastor que estava lotado aqui em Alagoas e que estava reclamando sobre a postura, sobre a leitura dos espíritas, sobre o que é que os espíritas estavam fazendo aqui na cidade, e fala que como esse movimento espírita aqui era uma coisa grande no período. Jornais católicos, eu usei a Fé Cristã e o Semeador, e aí eles indicavam as denúncias, os pedidos de prisão, porque eles pediram a prisão de um militar de alta patente, que foi maravilhoso isso. E eles vinculavam o espiritismo ao anarquismo, ao marxismo, ao protestantismo, tudo que eles pudessem colocar como inimigo, no mesmo balaio eles botavam, o espiritismo estava no meio disso aí, né? E aí teve um espírita que foi o Viana de Carvalho, que ele veio, era vinculado à FEB, veio para aqui, para Alagoas, e ele começou a fazer muito barulho aqui. Era palestra, evento, escrevia em jornal, reabria sempre fechava, ele reabria, fechava, ele reabria. Ele reabriu 2 vezes no Melo Maia. E assim, ele era muito... Ele influenciava realmente as pessoas a voltarem a fazer com que o movimento crescesse aqui. E aí o pessoal da Igreja Católica começou a perceber que o Viana estava fazendo muita zoada. E aí brigou em jornal, foi aquela confusão. Pediram prisão dele, ninguém prendeu, o cara era um militar de alta patente que era que prendeu o Viana. E aí eles foram lá no Rio de Janeiro, eu achei incrível essa solução. Eles foram no Rio de Janeiro e aí pediram para os superiores do Viana de Carvalho para tirar ele daqui. E aí ele foi retirado daqui de Alagoas, salvo engano, foi para Curitiba. E ele foi removido daqui, mas ele foi removido daqui a pedido da Igreja Católica porque ele estava fazendo muito barulho e ele estava conseguindo disseminar a doutrina aqui. Outra coisa que aparecia muito nos jornais católicos era tentando ridicularizar, tentando descredibilizar a doutrina, dizer que, enfim, quem estava ali, quem era adepto, ou enlouquecia, ou é porque já não tinha uma sanidade mental, já tinha sanidade mental questionável. Por exemplo, aparecia notícia assim, a mulher que descobriu que o marido que tinha morrido tinha encarnado, não existe no espiritismo não, isso era o que aparecia no jornal, que o marido falecido tinha encarnado num galo. Aí a mulher ficava com ciúme das galinhas, e aí aparecia isso como nota no jornal. Então eles tentavam ridicularizar mesmo, se colocando como uma religião séria e colocando o espiritismo como se fosse uma coisa ridícula mesmo. E aí a imprensa espírita ela ficava tentando rebater, não essa parte das piadas, porque isso aí eles ignoravam, mas essa coisa da loucura, o espiritismo causa loucura. Eles diziam, não, o espiritismo ele ajuda a curar, porque às vezes o cara não é louco, o cara tá com um espírito obsessor, alguma coisa assim, o espiritismo tá ali ajudando. Então eles tentavam convencer de que aquela propaganda feita contrária era uma coisa sem fundamento, né? Então essa rede que eu falei que era uma rede de circulação internacional e tal, é uma marca dos espíritas, assim, investimento nesse tipo de divulgação. Eles usavam para defesa desses ataques e tudo mais, mas também usavam como para se colocar como opção no campo religioso. A questão é, quem era que tinha acesso a essa palavra escrita? Né? Eles estavam escrevendo para quem, fazendo propaganda para quem, eles produziam isso inicialmente para quem, né? Era um círculo muito... A maioria da população alagoana era analfabeta, então, para quem era que eles estavam fazendo essa propaganda? Pode passar, né, por favor. E aí, só para fechar aqui, eu coloquei algumas possibilidades, de repente pode ser útil para vocês um dia, de alguns lugares que eu acabei vendo, mesmo que eu não usei o Family Search, mas eu sei que ele tem documentação digitalizada do Instituto Histórico e Geográfico daqui. Cheguei a mexer nessa caixa, só que aí você tem que ter o catálogo para poder saber o que está lá digitalizado. Tem registro de morte, de casamento, nascimento, isso pode ser interessante, dependendo da pesquisa que vocês forem seguir depois. A maioria das fontes,
a maioria das imagens que eu usei na dissertação, eu tirei desse site História de Alagoas, que é de um jornalista, que é do Cianelli. Ele faz esse trabalho de resgate dessas fotos sobre a memória urbana, e, assim, tem imagens maravilhosas nesse site. Eu usei só algumas, mas, assim, ele é riquíssimo nessa questão da fotografia. O APA, ele não tem tudo digitalizado, só que agora, nesse período de pandemia, quando eu entrei em contato com eles, eles disseram que se for uma documentação que você sabe onde está a caixa e ela não for uma coisa muito imensa, eles fazem essa digitalização e podem mandar para a pessoa. Lógico que a gente não vai mandar o pessoal fazer a pesquisa pela gente, mandar ele procurar nas caixas do documento que a gente quer. Mas se você souber qual é a documentação e tudo mais, eles fazem essa digitalização, é uma coisa possível de ser feita. Passa, Néa, por favor. E aí, só para finalizar, tem o Cian, que foi ele, né, que me falou do Cian, que eu acabei nunca usando, mas é uma documentação que o pessoal fala que é muito rica, tem inclusive um acervo que é do período da ditadura militar, tem toda a questão dos imigrantes e tal. Essa biblioteca brasiliana eu achei sem querer, mas, assim, ele é muito rico tem várias imagens lá, tem várias obras que são raras, tem uma documentação muito boa, inclusive isso, de relatos de viajantes e manuscritos e tudo mais. E o da Fundação Joaquim Nabuco, salvo engano, se eu não estou enganada, acho que Lília usou o acervo da Fundação Joaquim Nabuco dos cartões postais, eu acho que foi daqui que ela tirou, se eu não estou enganada. Mas, assim, tem um acervo digitalizado desses cartões postais de fotografias e tudo mais, também um acervo muito bom. E aí, enfim, eu sei que se a Irineia fosse fazer esses slides, ela ia colocar, sei lá, mais umas 20 páginas só disso, de fonte de acervo digital. Eu sei que Jadson, que é um amigo do Lié, ele trabalha com fonte inquisitorial e toda a fonte dele também está digitalizada, ele busca isso tudo pela internet, então, o trabalho dele foi todo assim. Mas, assim, existem possibilidades que são riquíssimas e que é possível fazer um trabalho legal, é possível fazer uma pesquisa boa e utilizar isso, né, já que está tão disponível para a gente. E é isso. Se vocês quiserem conversar, perguntar qualquer coisa, é isso. Olha, eu adorei. E aí agora a gente vai abrir para as perguntas. E assim, desde já, tá, Vanessa? Eu fiz inúmeras anotações aqui, saí anotando, rabiscando tudo aqui, escrevendo um monte de coisa. E assim, eu achei muito, nossa, que legal, assim, eu fiquei encantado. Acho que a Evelyn também, né? A Evelyn tava aí. E abrir para as perguntas, peço que a galera, por favor, perguntem, tá? Não tenham vergonha, não sejam tímidos, sejam um pouquinho sem vergonhas aqui. Mas eu vou fazer uma pergunta logo, vou começar te fazendo uma pergunta. Você colocou a questão das fontes digitais, tudo, e eu achei muito, muito massa isso, assim, porque tem um projeto, tu falou, né? Poxa, eu tava com meu projeto, tinha meu cronograma, aí, puf, veio uma porrada que são 20 mil caixas, aí, né, onde é que eu vou fazer um negócio desse? E aí, de repente, veio a pandemia, aí tu tem que se adaptar a essa questão. E aí tu falou um negócio assim, análise crítica das fontes. E aí, em um tempo de tanta informação solta, né, de tanta fake news, acho que até de uma malvadeza, assim, na questão da informação, como era esse teu processo, dessa tua análise crítica? Como tu fazia isso, essa tua filtragem, assim, das fontes? Eu estou te perguntando isso essa pergunta tem até um sentido pessoal para mim, porque enquanto professor do ensino médio e fundamental, eu perturbo muito meus alunos em relação a isso, sabe? Ó, cuidado com o que vocês veem na internet, não aceitem qualquer coisa, questionem, perguntem. E aí, como era esse teu processo, assim? Como é que você quer fazer? Você quer que eu responda logo? Quer juntar para ver se o pessoal quer perguntar mais alguma coisa? Como é que vocês querem fazer? Por enquanto, só tem a minha pergunta, né? Eu já fui logo adiantando. Então, vamos lá. O que era que eu estava fazendo, basicamente? Não tem como a gente usar uma fonte só, pelo menos eu não conseguia fazer isso, de usar uma fonte só isolada. Então, vamos lá.
se eu pego uma notícia do jornal que fala sobre o José Egídio, por exemplo, que é o espírita que ele estava fazendo ali, estava dizendo que estava fazendo cura e tudo mais. O que foi que eu tentei fazer com essa informação? Eu fui procurar, ele disse o nome da pessoa que tinha sido curada, ele disse endereço e tudo mais. Eu fico tentando contextualizar aquela informação que foi dada, saber quem era a pessoa que estava falando. Ele falava no nome a pessoa que tinha introduzido ele no magnetismo e tudo mais. Eu fui atrás de quem era essa pessoa, se ele realmente estudava magnetismo, o que era que essa pessoa tinha feito. Então, eu fico tentando buscar as referências dentro dessa notícia. Basicamente, era isso que eu estava fazendo. Então, se alguém dizia que o Agenor Vidal, que era esse militar e que fez essa sessão de cura lá no Jaraguá, não tinha tudo em uma notícia só, dizendo que ele fez a sessão de cura, que era de uma senhora, que era num prédio da Marinha, que não era uma notícia só, era uma sequência de várias notícias que estavam encadeadas, e aí eu tentei fazer esse mapeamento, e teve um padre que estava falando mal do Agenor, porque ele tinha feito isso, então eu fui ler o relato do padre sobre aquilo ali. O relato do médico falando que aquilo ali não era uma criança que estava naquela caixa, então eu fui ver, então eu tento pegar essa notícia, sair desmembrando ela e buscando todas aquelas informações menores para poder ver se aquilo ali realmente encaixa. Basicamente era esse trabalho que eu estava fazendo. Assim, é uma coisa que é cansativa, só que também é uma coisa gostosa de fazer, sabe? De ir investigando esses detalhes, de saber, e é massa quando encaixa, quando você vê que aquilo ali que o cara falou, o outro está falando em outro jornal, não mais naquele jornal, não mais aquela pessoa, mas ele está referindo aquilo que aconteceu. Então, realmente teve aquela sessão, realmente teve uma caixa enterrada, e já é outra pessoa que está falando isso em outro jornal. Enfim, eu acho que não se limitar a uma coisa só, a uma fonte só, é um caminho muito bom. O quanto mais você conseguir de fontes diferentes que estão falando sobre a mesma coisa, mais você consegue entender tanto o contexto, quanto o que tem ali de opinião dessa pessoa, e outra pessoa que está contrapondo aquilo ali, está tendo outro ponto de vista. Então, de repente, juntar tudo isso e ter mais informações sobre aquela mesma informação é o ideal. Adorei. Estou anotando tudo aqui. Tem uma pergunta aqui da Kelly. Que ela escreveu aqui: Vanessa, boa noite. Muitos espíritas acreditam em Deus. Então, eu gostaria de saber se o espiritismo, a religião em si, acredita na Bíblia. Então, o espiritismo, nesse período, o que era que acontecia? Sim, eles acreditam em Deus e eles acham que o espiritismo é como se eles acham, né, assim, o discurso que aparecia nessas obras de quando o espiritismo surgiu é que o espiritismo se colocava como uma continuidade da Igreja Católica, uma continuidade do catolicismo, porque eles acreditam que foi uma coisa boa, o cristianismo é uma coisa boa, o catolicismo é uma coisa boa, só que ele não acompanhou a ciência, ele não acompanhou esse desenvolvimento científico. E aí, vários autores, eles afirmam isso, que, assim, eu não estudei profundamente a doutrina em si, a ideia de trabalhar essa documentação é mais uma coisa do contexto social e tudo mais, estou respondendo isso de entrona. Mas, basicamente, eles diziam isso, o catolicismo, ele foi bom, se desenvolveu, ok. Quando chegou no desenvolvimento científico, ele parou e não acompanhou. Então, o espiritismo, ele é como se fosse eu vou usar o termo evolução, mas é isso. Ele usa toda a ideia do cristianismo, só que também acompanhando o desenvolvimento científico, segundo o que eles acreditavam que era a ciência naquele período ali. A participante Irineia levantou a mão. Por favor, né? Se tem alguma pergunta, fica à vontade, tá? Muito obrigada, Jobson. Obrigada, Vanessa, pela aula. Eu quero me inscrever também, que eu tenho perguntas, e aí eu quero aproveitar já. Vou na onda aí. Bem, como eu tive o prazer e a honra de acompanhar o desenvolvimento da pesquisa da Vanessa e por muito tempo, desde a graduação, né, eu teve esse lugar privilegiado de ver esses avanços
da pesquisa, os desenrolar aí dos desafios que ela teve, e até chegar à conclusão que foi bastante satisfatório, dentro daquelas condições que foi possível fazer. Na verdade, assim, ficou bem melhor do que daquilo que a gente imaginava nas condições difíceis que aconteceram ainda no final, né? Mas, enfim, é claro que aí, se eu for falar, vou ficar puxando o saco da Vanessa, e não é para isso, né, que a gente está aqui. Então, assim, Vanessa, eu queria que você falasse mais para a gente sobre duas questões, porque a sua aula ajudou muito a gente ver, assim, quase que na prática, o desenvolvimento teórico-metodológico, quer dizer, você articulou muito bem os desafios da pesquisa, o fazer da pesquisa, o ofício do historiador, da historiadora, né, com a realidade do pesquisador, né, com aquilo que ele enfrenta de fato. Então, eu acho que isso reflete bastante novos desafios dessa historiografia alagoana, dessa nova historiografia alagoana que a gente está aqui apresentando, e como disse o Felipe na aula passada, quase que virando um conceito já, né? A gente está já fazendo definições, talvez. Aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, assim, como que você enxerga esse desafio de ter trabalhado uma temática original, uma temática que você teve que construir na unha, vamos dizer assim, né? A narrativa, a estrutura historiográfica. E aí, o que que você usou assim de apoio em termos da própria historiografia alagoana, daquilo que já havia, daquilo que você sentiu falta que você não tinha, mas queria que você falasse um pouquinho mais das suas referências historiográficas, mas destacasse aí para a gente como é que é esse desafio, né, de construir uma temática original aí dentro de tantos temas que nós temos ainda para pesquisar sobre Alagoas. Então, vamos lá. Essa questão do desafio, eu comecei me baseando nessas obras que não falavam sobre Alagoas, que falavam sobre o espiritismo em outros estados. E aí eu acabei pegando alguns caminhos que facilitaram muito a minha vida, mas eu também peguei alguns caminhos que dificultaram a minha vida, porque eu acabei achando que aqui eu ia encontrar o mesmo tipo de documentação, ou de repente até aquele resultado que foi alcançado no Rio de Janeiro, eu achei que eu ia ter alguma coisa semelhante aqui. Então, não ter essa base de outras pesquisas antes e que, enfim, que indicassem isso, realmente foi difícil. A gente foi na tentativa e erro, né? Vendo o que era que as fontes iam me dizer mesmo. Então, eu criei uma expectativa, eu criei na minha cabeça mais ou menos, eu acho que eu vou encontrar isso aqui, isso aqui, isso aqui, e as fontes foram por outro caminho completamente diferente, e eu tive que sair lidando e reconstruindo a pesquisa, né, ao longo do tempo. Sobre esse apoio do que já foi feito aqui em Alagoas, o que aconteceu? O primeiro trabalho que eu li foi o da Gabi, da Gabriela Torres, né? Que, na verdade, não, perdão, o primeiro foi do Ulisses, o Quebra, né? O trabalho do Ulisses do Quebra, ele tem espíritas que aparecem ali no texto do Ulisses que ele não relaciona ao espiritismo. Por exemplo, o Luiz Lucarini, que é o cara que construiu o Teatro Deodoro, 7 de Setembro e tudo mais, que é um italiano espírita do Centro Espírita Melo Maia, foi da Federação também. E o Ulisses fala no Lucarini como um protegido do Euclides Malta, ele fala em outro contexto. Mas aí eu reconheci o nome do Lucarini lá, então já é uma referência fora do espiritismo, mas que eu acabei encontrando numa obra que falava sobre o Quebra de 1912, enfim. E o segundo trabalho que eu li, que realmente que eu consegui resgatar alguma coisa, que deu para... Foi o trabalho da Gabi, assim, quando eu li, assim que eu entrei acho que eu não tinha nem começado as disciplinas ainda. Eu peguei o trabalho da Gabriela Torres, que foi orientando da NEA também, e eu disse, não, então eu já posso sair do mestrado, porque eu não vou conseguir nunca produzir um negócio como esse aqui, porque o trabalho da Gabi é muito bom. E eu disse, então, não sou capaz.
Não sou capaz de fazer uma coisa dessa. Inclusive, eu recomendo o trabalho da Gabriela Torres, que é muito bom. Então, tem esses egressos do PPGH, que, como o Danilo bem ressaltou, na banca de defesa, na qualificação também, acabam contribuindo muito, eles têm produzido muita coisa. Então, talvez um caminho para o pessoal que está querendo, enfim, desenvolver pesquisas e que ainda não sabe por onde começar a estudar Alagoas, buscar esses trabalhos que estão disponíveis no repositório institucional. Eu vou puxar a sardinha. As obras da professora Irineia, que, enfim, que eu acabei usando muito, porque eu trabalhei com História Social das Religiões, a obra sobre a fé cristã, assim, que é um livro maravilhoso. Eu acabei fazendo a análise da fé cristã falando sobre o espiritismo. Então, se eu pudesse destacar aqui, seria isso. Os textos do pessoal que está sendo egresso do PP. Da Lília também, que a Lília não é aqui do PPGH, ela é da Rural de Pernambuco, mas que a gente trocou muita figurinha, mandava texto para ela, mandava texto para mim, então a gente construiu muita coisa junto também, pensando junto e indicando erro, indicando acerto. Enfim, se eu pudesse falar sobre essa historiografia voltada para Alagoas, seriam essas referências. Olá, agora nós temos Rafael. Rafael, fique à vontade, tá? Faça sua pergunta. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Seja bem-vindo, Vanessa. É um prazer recebê-la hoje e estar acompanhando a sua explanação. E conforme a sua explanação, que eu faço aqui um cruzamento com o produto da sua pesquisa, né, com o seu texto, eu fiz aqui algumas anotações e eu separei 4 perguntas. E a primeira delas é justamente referência às palavras-chave que você fala no primeiro capítulo do seu texto. E eu uso como exemplo a expressão curandeiro, para perguntar o seguinte: se o uso dessa palavra curandeiro nas fontes que você pesquisou, se ela subtende um determinado perfil de quem é nomeado assim, né? De quem é identificado como curandeiro. A segunda pergunta, ela faz referência ao chamado espiritismo à brasileira. Porque o seu texto, salvo engano, ele cita uma série de sincretismos que acontecem com o espiritismo quando ele chega ao Brasil, né, vindo do continente europeu. E aí eu fiquei curioso em saber se em Alagoas ocorrem também esses sincretismos e se há, ao longo da sua pesquisa, indícios de práticas que foram sincretizadas, tanto por membros do espiritismo, por outras denominações religiosas. E já a terceira pergunta é sobre as disputas internas, que eu acredito que tenham ocorrido dentro da Federação Espírita Brasileira. Se eu estiver equivocado, por favor, me corrija. Eu queria saber se o resultado dessas disputas internas entre a corrente mais, vamos dizer assim, mais religiosa e a corrente científica, se elas, em Alagoas, se elas resultaram em uma maior abertura do espiritismo para as classes populares, né? Se isso é possível de se afirmar. E, por fim, se a própria ideia de hierarquização de espíritos, se ela encarna, a partir da sua pesquisa, né? Se é possível afirmar que ela encarna também um preconceito de classe ou um preconceito racial, se ela encarna algum tipo de segregação social. Certo. Então, vamos lá, Rafa.
Sobre as palavras-chave, vamos lá. Tem um autor chamado Biratan Machado, que ele é um autor espírita, e ele diz assim, na obra dele, tudo que tem uma pitada de mágico, sobrenatural, o pessoal associa a espírita e a espiritismo. Então, o termo espiritismo, ele aparece em tudo que é nessa lógica kardecista, em tudo que não é. Se teve médium, teve incorporação, teve sessão mediúnica, teve qualquer coisa que tenha a ver com esse contato entre os vivos e os mortos, o pessoal chamava de espírita. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz o caminho contrário também. Como é que eu sei se tinha sido preso alguém? Por isso que, inclusive, eu consegui achar uma prisão em jornal de um cara que ele levou o nome de curandeiro. Nessa notícia do jornal não aparecia que ele era espírita. Em outro, aparecia que ele era espírita e curandeiro. Então, assim, as coisas se misturavam muito, e se eu tivesse buscado só por espírita, espiritualista, espiritismo, talvez eu não tivesse tantas notícias e tantas coisas para trabalhar. Porque essa classificação que a gente faz, ela não é obedecida por quem está fazendo a denúncia no jornal, entende? Então, quanto mais amplo fosse essa quantidade de palavras, por exemplo, eu usei feiticeira, feiticeiro, benzedeira, não consegui achar nada com benzedeira. Então, eu achei outras palavras que também se remetiam a religiões populares, que remetiam a religiões africanas, ou afro-brasileiras, afro-indígenas, e curandeiro foi uma dessas palavras, mas assim, teve uma infinidade de outras palavras que eu quis colocar nisso, porque eu sabia que ia me remeter a alguma notícia que era vinculada a isso, já que a palavra espírita e a palavra espiritismo era uma coisa que era considerada como qualquer coisa. Sobre o sincretismo, tem um movimento da Federação Espírita, eles tentam uniformizar as práticas, existe um movimento imenso assim, da Federação no século XX, e aí isso é por quê? Porque cada um fazia do jeito que queria fazer. Então, existem alguns relatos nessa ata do Melo Maia que reclamavam disso, dos centros que não estavam uniformizados nas práticas. E aí você vê, hoje em dia, você vai num centro espírita, eu já fui em centro espírita, que o pessoal começa a fazer oração para Nossa Senhora no começo. Então, isso é uma coisa que não é só do período do começo, isso é uma coisa atual. Então, as ideias, elas se misturam, né? Não tem como ficar... Eu sei que o pessoal defende uma pureza, um espiritismo puro, mas é impossível entender o espiritismo como uma coisa pura, principalmente porque ele veio para cá, ele não era religião, ele virou religião depois que chegou aqui, né? Tem até uma pesquisa da Célia da Graça Ribas que fala sobre isso. Ela que fala sobre essas disputas internas, e que tinha uma vertente que era mais filosófica, tinha uma vertente que era mais experimental, tinha essa que era mais religiosa. Aqui em Alagoas eu consegui perceber que o começo do espiritismo ele era muito mais experimental. Eu consegui achar só uma referência à mesa, que é a mesa mediúnica, né? Que é até uma notícia do Hugo Jobim falando sobre isso, que existia a prática de mesa mediúnica aqui, que era uma coisa experimental, não tinha centro espírita. Isso foi antes da formação dos centros espíritas, então eles estavam ali tentando entender o que era que estava acontecendo, aquilo ali era considerado como uma ciência, nesse período, né? Essa comunicação, essa coisa do sobrenatural, eles consideravam que não era sobrenatural, era o natural. Então é só uma coisa que eles estavam ultrapassando, essa barreira, né? Então, sim, tinha disputas internas, e aqui eu consegui localizar alguma coisa dessas disputas internas, de ter um movimento mais experimental no começo, e depois isso virar uma coisa muito mais religiosa. Eles não tinham uma organização de caridade, que hoje é uma coisa muito forte, né? Isso começou a se delinear melhor, porque como era a caridade deles? Eles juntavam dinheiro e entregavam no jornal, o jornal distribuía. Quando você vê essa unificação das práticas, as ações de caridade elas tomam uma proporção gigantesca, porque fora da caridade não há salvação. Então, a troca, né, essa coisa de eu conseguir a salvação, passava por atender a população carente. Eu acho que é nesse momento que essas camadas populares começam a fazer parte, só que elas não fazem parte enquanto membros.
Elas fazem parte enquanto a pessoa que está ali recebendo aquela caridade. E aí tem uma mudança de discurso que é bem interessante. No começo, nas primeiras reuniões e tudo mais, nos primeiros regimentos, eles dizem assim, que para poder entrar no centro e fazer parte, tinha que ser convidado por alguém, que é uma coisa muito maçônica isso, né? Convidado por alguém, a pessoa tem que gostar de estudar, tem que gostar de ler, tem que... isso aí restringe muito. Então, quem é a pessoa que vai ser convidado por um juiz que gosta de ler, ele não vai... Isso não chegava nas camadas populares de forma nenhuma. Então, o começo do espiritismo ele é muito elitizado, muito. E aí, depois, ao longo do tempo, você vai vendo que nos jornais começa a abrir mais. Eles aparecem falando, sei lá, qualquer pessoa bem vestida ou mal vestida pode vir assistir a reunião. Então, isso aí já é um outro olhar, né? Eles estão tentando convidar outras pessoas a fazer parte. Então, isso de mal vestido, mas enfim, eles estão publicando no jornal também. A pessoa tem que ler jornal, tem que comprar jornal para poder ter acesso. Então, de repente, não é uma abertura tão real assim. E sobre a hierarquização, não sei se eu respondi, mas se não, depois você me diz. E sobre hierarquização, sim, tem um preconceito real aí. E é até hoje, né? Isso é uma coisa bem... Existe uma hierarquização dos espíritos e existe uma hierarquização de quem pratica. São espíritos ignorantes, são espíritos inferiores, eles não estão ali no espiritismo. Quem é que eles estão recebendo? Os apóstolos de Cristo. Porque teve um padre, inclusive, que foi para uma mesa mediúnica que estava conversando com 2 apóstolos de Cristo. Isso foi publicado lá no Jornal do Rio de Janeiro. Que foi aqui no interior de Alagoas, um padre que estava em mesa mediúnica e tudo mais. Eram filósofos, eram pessoas de renome. Não baixava na mesa do espiritismo um cara que não fosse, enfim, pensador, um filósofo, um poeta, pessoas que eram de renome. Inclusive, teve esse José Egídio que eu falei, que foi o cara que fez as curas, ele recebeu mensagem do cara que criou a ideia do magnetismo. Então, assim, eram intelectuais, quem estava ali vindo. Então, existe sim uma hierarquização e existe um preconceito de classe, sim, e tá muito vinculado a isso. Não sei se eu respondi tudo, Rafa. E aí, Rafael, tranquilo? Sempre afiado, né? Folgadíssimo. Mais alguma pergunta, gente? Eu tenho um comentário. Não é bem uma pergunta, eu acabei refletindo durante a tua apresentação, porque, assim, junto com o PIBID, a gente está meio que revendo, assim, a história do Rosane Collor, que é o conjunto habitacional aqui de Maceió. E a gente foi buscando, assim, por que colocaram o nome Rosane Collor, né? E durante a pesquisa, eu encontrei uma matéria onde ela falava que o Fernando Collor, ele praticava magia, bruxaria, algo assim. Eu não sei se você tem noção disso. E quando você falou sobre a questão do perfil social, da pessoa ser incriminada ou não, eu lembrei logo disso, né? Então, eu gostaria de perguntar isso, se você tem noção disso, será que poderia ser o espiritismo ou não, ou era só uma mentira, uma fake news? Eu sei muito por alto dessa história, porque eu lembro que foi um escândalo na época. E não era. Não sei se isso é real ou não faço ideia, mas assim, na época eu lembro que o que falavam é que. Oh, meu Deus, é terrível essa história. Que ele tinha conseguido todas as coisas que ele tinha conseguido porque ele tinha vínculo com terreiros. Só que ele tinha deixado de lado, isso é o que apareceu nos jornais na época, né? Não tem como, enfim. Nem a minha pesquisa, enfim, acaba envolvendo nada disso. Estou só falando por curiosidade.
E aí, na época, o que surgiu foi isso, que ele era vinculado a terreiros, e aí ele teria deixado de dar, que ele, enfim, teria tentado largar e tudo mais, e que ao invés dele manter e tudo mais, ele começou meio que a maltratar e a se desfazer e tudo mais, e aí do mesmo jeito que deram, tiraram. Pronto, era isso que aparecia na época, mas eu não sei, não pesquiso religião de matriz africana, não sei nem se isso faz algum sentido, mas a conversa que rolava na época era essa. É só o que eu sei. Só o que aparecia de fofoca em revista. Eu lembro que a Veja fez uma matéria sobre isso. O pai era assinante da Veja, eu lembro, por isso que eu lembro dessas coisas, mas assim, é uma memória muito vaga. A professora Irineia também levantou a mão novamente. Desculpa, gente, é que eu sou uma das mais velhas aqui, então eu tenho a memória do período do Collor melhor, né? Mas, de fato, sim, quer dizer, parte dos escândalos que envolveram, que o irmão dele, né, começou a denunciar e que serviram de apoio na CPI que levou depois à cassação, ao impeachment, tinha a ver com ele promover sessões de magia negra dentro da casa da Dinda, né? Mas nos jornais aqui em Alagoas, a gente encontra algumas notícias desse período, quando começam os problemas, né, ali nos primeiros anos da presidência dele, de uma mãe de santo, que agora eu não me lembro, não recordo o nome, mas que em Arapiraca, ela teria afirmado no jornal que iria fazer um grande descarrego na cidade para limpar a rejeição a ele, né? E agora, sim, fica a dica aí para quem tem interesse. O Lier produziu há muitos anos atrás um catálogo chamado DAE, foi dentro dos editais de ações afirmativas, que os meninos trabalharam em procurar notícias sobre diferentes religiões, sobre as diversas religiões em Alagoas. E aí pegou o período de 1970 a 2000, depois pegou do início do século até metade do século. Então, a gente tem, assim, várias notícias nesse catálogo, coisas muito picadas, não são séries completas, né, porque havia a limitação aí da consulta dos jornais, mas que está disponível para os pesquisadores, né. A Gabriela Torres usou parte dessas notícias na dissertação dela, mas tem muita coisa ainda para ser pesquisado. E aí, Vanessa, eu tenho mais uma pergunta, desculpa, não sei se eu posso repetir pergunta, gente, mas eu queria que você desse, então, assim, pensando o futuro de temas ainda envolvendo o estudo do espiritismo em Alagoas, o que você deixa de dica para ser pesquisado? O que ainda tem, que dá para desdobrar da sua dissertação ou de outros temas vinculados à questão do espiritismo? Então, primeiro, essas fontes que eu não consegui ter acesso, toda essa parte que está no arquivo público, que tem sobre as delegacias e esses inquéritos iniciais, que eu não consegui fazer mapeamento sobre isso, e aí, de repente, pode ser uma coisa a se desdobrar. Eu pretendo continuar a pesquisa falando sobre gênero, porque eu só fiz um apanhado geral, né, do que estava acontecendo ali, mas eu acredito que essa questão dessas mulheres enquanto protagonistas, não enquanto silenciadas, porque, enfim, a gente não tem muita fonte para isso, mas desse protagonismo que começa a partir de 1920, é isso aí que eu pretendo ver se tem algum desdobramento, e eu pretendo continuar nessa pesquisa. Tem uma coisa que até o Cezinha conversou comigo na época do LIE, que é essa atuação das inspetorias de higiene enquanto poder de polícia, porque eles tinham, né, esse poder de polícia, se existia realmente algum tipo de repressão, alguma coisa assim, essa vertente da inspetoria de higiene, que é uma coisa que aparentemente ainda não foi trabalhada, não sei se já surgiu alguma pesquisa nesse sentido, mas eu lembro que eu tive essa conversa com César. Eu só falei de alguns poucos centros, que foram aqueles primeiros ali, mas eu não trabalhei
os centros menores, que existiram outros centros, não eram só aqueles ali, eu falei basicamente da Federação do Melo Maia, do Centro Espírita das Alagoas, e de mais dois, que eram centros menores, eu acabei não abordando tanta coisa assim deles. Mas, assim, essa documentação dos centros, elas não foram cedidas. Então, se de repente alguém tiver acesso a essa documentação desses outros centros menores, se existir essa documentação, a questão da imprensa espírita alagoana, porque o Sávio começou a fazer esse levantamento, mas aí o levantamento dele é incompleto. Eu já consegui achar jornais que ele acabou não citando lá no blog, porque o Sávio de Almeida tem um blog que pontuou algumas coisas sobre espiritismo. O complô maximalista, que eu acho que aquilo ali ainda tem muita coisa para se desenvolver, que era a Igreja Católica que estava ali tentando juntar o marxismo, o anarquismo, o espiritismo e tudo mais, e ele juntou tudo e disse que existia um complô aqui, que ele disse que teve uma carta que foi achada, e a carta era direcionada ao Viana de Carvalho, que era espírita, mas era militar. Enfim, eu acho que isso aí também pode ser uma coisa a se desdobrar. Enfim, eu acho que eu estava falando até hoje para o Rafa mais cedo. A pesquisa eu deixei, porque como, enfim, é um panorama, né? É uma coisa ampla, uma coisa abrangente, é um recorte muito grande, mas ela tem vários detalhezinhos que eu realmente não consegui responder. E eu acho que dá para desdobrar muita coisa ainda, Vi. Isso aí, anotem, viu, por favor, porque hoje foi uma aula, inclusive uma aula de como fazer um ótimo projeto de pesquisa. Gente, já são 8h35, né, 8h37 aqui, a gente já vai se encaminhar para o final, e ainda vou abrir para uma pergunta. Alguém tem mais alguma coisa para a gente ir para os finalmente? Fantasia aqui, por exemplo. Dancinha, musiquinha. Mais alguém? Então, eu vou fazer uma questão, já que ninguém se manifestou. Teve uma coisa que você colocou, mostrou pra gente, que eu achei muito legal, que é a questão da imprensa, né? Colocou os conflitos, né? Que tinha conflitos da imprensa católica, protestante e espírita. E nas tuas falas, não é uma surpresa, mas é assim... Bom, traz uma reflexão de como essas táticas de desacreditar, vilanizar e demonizar o outro, elas permanecem, né? Elas mudam alguns meios, mas elas permanecem. Você falou da mulher que o marido reencarnou no galo, ela começa a ter ciúme das galinhas, né? Isso é de uma questão do ridículo absurdo, né? Assim, acho que nem o melhor autor teatral, assim, de teatro absurdo ia pensar numa coisa dessa, assim. Porque, além de tentar ridicularizar a religião, ele animaliza as pessoas, né? Animaliza os sentimentos, assim. Eu achei muito, muito interessante quando tu traz esses pontos de conflito, assim, que continuam até hoje, de certa forma, quando a gente começa a analisar a mídia com calma. Aí foi isso, assim, maravilhoso. Era isso. Mais alguém? Alguém? Então, beleza, gente. Vamos encaminhar para o final. Agradecer, Vanessa, pela sua disponibilidade, uma sexta-noite, estar aqui, abrindo seu coração e seu projeto de pesquisa para a gente. Isso, querendo ou não, é sim de uma gratidão mesmo, muito grande, porque não é todo mundo que está disposto, sabe, de fazer isso. E principalmente para uma turma, de uma galera que está começando agora. Não é todo mundo que tem paciência para quem está começando, né? Atualizando o meme. E assim, agradecer também. Pedir a todo mundo que assine a lista de frequência. Por favor, se inscrevam no evento. Divulguem o evento. A gente está fazendo tudo isso sem patrocínio, né? Sem fontes diretas de financiamento. É uma coisa assim, na raça e para passar na disciplina da professora, que ninguém quer perder no semestre. Então, por favor, ajudem. Muito obrigado, tá? E o último pedido é que quem puder, quem quiser, tá? Eu sei que é sexta-feira, tá todo mundo detonado da semana,
mas que possa abrir a câmera para a gente fazer aquele velho print, né, bem bonitinho, para ficar documentado e tal. Quem sabe no futuro alguém vem pesquisar, né, os eventos feitos pelos estudantes, você tem a foto da gente lá, bem fofinhos. Ô, Jobson, mas passa a palavra para a Vanessa e fazer suas considerações finais, Vanessa, e aí a gente tira a nossa foto. Por favor, Vanessa. Então, pessoal, eu queria só agradecer a paciência e o carinho de vocês. Eu sempre fico muito nervosa, assim, muito nervosa é apelido, eu entro em desespero quando é para falar em público. E assim, eu acho que foi... A Irné sabe disso, eu fico tremendo quando tem esse negócio de apresentação e tudo mais. Mas, assim, eu queria agradecer pelo acolhimento e pelas perguntas e por esse diálogo. Foi muito bom, foi uma experiência muito boa. E é isso, obrigada pelo convite, pela presença e pela paciência também. É isso. Vamos lá, quem vai fazer o print, gente, por favor? Eu faço, gente, eu tô com o dedo aqui, apostos. Então, vou marcar, né? Dá o tempo. 1, 2 e... Ficou lindo, ficou lindo. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Vanessa. Então, pessoal, não se esqueçam, semana que vem nós temos mais uma aula aberta. Com a Ellen Cirilo, que estava presente aqui com a gente, mas deve precisar sair. Grande beijo, bom descanso, Vanessa. Muito obrigada, querida. Beijo no coração. Até mais, pessoal. Tchau. Obrigada, Vanessa. Tchau.